Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E desta vez, pessoal, a gente vai dar aqui uma coisa nova, não é? Obviamente, não é? Não íamos dar uma cena igual à semana passada, não é? Pronto. E portanto, pessoal, agora pessoal, eu estou-vos a avisar uma coisa. A matéria vai ficando cada vez mais difícil, não é? Porque esta unidade é mesmo horrível. Então eu peço-vos para prestarem atenção, ou senão... Ok? Pronto, ou senão vou virar o balde. Ou senão este Angry Bird morre, ok? Pronto, e vocês não querem que isso aconteça, não é? Pronto, ok. Pronto. Então, hoje nós vamos dar os glícidos, não é? E pessoal, antes de começarmos a dar os glícidos, eu quero dizer que existe outra forma de dizer a palavra glícidos. Como é que se chama? Hidratos de carbono, não é? Hidratos de carbono é outra forma de dizer glícidos, não é? Porque glícidos é literalmente hidratos de carbono. Temos o pão, temos a massa, pronto. Ora, portanto, os glícidos são compostos orgânicos ternários, portanto, os prótidos são quaternários, enquanto que os glícidos são ternários, ok? E, portanto, os glícidos são constituídos pelo carbono, pelo oxigênio e hidrogênio, ok? Portanto, temos três átomos que formam moléculas de glícidos, ok? Enquanto nos prótidos temos quatro átomos que formam depois as moléculas. Ok? Portanto, a diferença entre os prótidos e os glícidos é que os prótidos têm o nitrogênio para formar tanto um composto orgânico quaternário, enquanto que os glícidos não têm o nitrogênio, portanto não se pode fazer aminas, como é óbvio, porque aminas é preciso, o grupo aminas é preciso nitrogênio, e como os glícidos não têm nitrogênio, não podem fazer esse grupo, e portanto assim, sendo assim não são compostos orgânicos quaternários. Ora bem, então, de acordo com a sua complexidade, podem-se considerar três grandes grupos de glícidos. A gente já viu na primeira aula de biomoléculas que temos os monossacarídeos, que são monómeros, e depois temos os oligosacarídeos e os polissacarídeos, que são polímeros. Ok, pessoal? Pronto. Acho que a gente já percebeu essa parte. Então, primeiro começando com os monossacarídeos. Portanto, também pode-se dizer oses, mas eu acho que vocês não vão pôr no teste oses, não é? Pronto. Mas pronto, monossacarídeos são os glícidos mais simples, portanto, os mais moneros. Ora bem, então, e pessoal, os monossacarídeos portanto, são classificados de acordo com o número de átomos de carbono, ok? E normalmente não, em todos os casos existe entre 3 a 9 carbonos, ok? Portanto, para formar uma molécula, não é? Obviamente. Pronto, então para formar uma molécula, portanto, monossacarídeo é tipo os átomos simples, estão a ver? Simples, tipo oxigênio, essas coisas, certo? Mas depois, quando o monossacarídeo junta-se, não é? Forma-se portanto, um polissacarídeo, certo? Quando vários átomos se juntam, forma uma molécula. Essa molécula chama-se polissacarídeo, ok? Mas polissacarídeo se tiver mais de 20 ligações de hidrogênio, ok? Porque se for menos de 20 ligações, será um oligosacarídeo. Ok? Pronto. Portanto, para concluir esta parte, portanto, se um monossacarídeo se juntar... Não, se juntar, pronto. Se os átomos de monossacarídeos juntarem-se, ou será uma molécula oligosacarídea, ou será uma molécula polissacarídea. Pronto. Isso já tinha explicado. Ora bem. Então, a gente já viu que portanto, o tipo de moléculas classificam-se com o número de carbonos que se junta. Neste caso, então vamos lá ver. Então, o 13 é o mínimo de carbonos que se pode ter para formar uma molécula polissacarídeo ou oligosacarídeo. Portanto, o número mínimo de carbonos é 3 e o número máximo é 9. Nem menos nem mais que isso, ok? Pronto. Então, quando se formam com 3 carbonos, um polissacarídeo e um oligosacarídeo, pronto, eu vou dizer moléculas. Eu espero que vocês tenham a perceber esta matéria, porque isto é muito difícil. Mas, isto pode ser uma das matérias mais difíceis que eu por acaso dei. Mas pronto, se no mínimo são 3, certo? 3 carbonos para formar uma molécula. Se no mínimo for 3 carbonos que se juntaram, 3 átomos de carbono que se juntaram, chama-se triose. Ok? Se for 4 carbonos a juntarem-se, é uma tetrose. Ok? Tetrose pode parecer 3, mas é 4, ok? Tetrose. São 4 carbonos. Depois 5 carbonos são pentoses, portanto pentágono, pentoses, 5 lados. Estes 5 lados são 5 carbonos. 5 carbonos pentoses. Depois 6 carbonos são hexoses, portanto HEXOSES.
hexoses, 6 carbonos. E depois 7 carbonos temos heptoses, ok? Depois 8 e 9 carbonos, vocês não precisam de saber, ok? Aliás, nem tá no currículo do 10º ano dar ligações de monossacáridos de 8 e 9 carbonos, ok? Pronto. E destas, portanto, vamos só focar-nos, é só para vocês terem uma noção que pode-se ligar entre 3 a 9 carbonos, ok? Mas nós não vamos dar o 8 com 8 carbonos e 9 carbonos, porque é muito complicado ainda para o 10º ano. Mas então, por agora só vamos ter 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos e 7 carbonos, ok? Pronto. Mas os que nós vamos dar mais serão os 5 carbonos e os 6 carbonos, já que até são os mais frequentes, ou seja, 5 e 6 carbonos são as ligações que mais acontecem. Ok? Pronto. E portanto, isto é para dizer, pessoal, que as moléculas dos glícidos têm 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Dependendo. Ok? Então vamos lá ver aqui depois exemplos de moléculas de 5 carbonos e 6 carbonos. Que efetivamente estes são os que nós vamos dar mais. Ok? Pronto. E portanto, falando dos monossacarídeos, podem apresentar uma estrutura linear ou, quando têm solução aquosa, uma estrutura em anel, devido à sua maior estabilidade química. Ok? Pronto. Então, eu agora vou-vos mostrar aqui um exemplo. Eu quero que vocês tentem pensar qual é o tipo de molécula. Ok? Então, deixa eu lá ver aqui. Conseguem ver? Este aqui. Qual é o tipo de molécula? Então vamos lá contar os carbonos. Se não conseguem ver, tentem dar zoom no vídeo. Ora, 1, 2, estão aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos aqui 6 carbonos. Ora, se temos aqui 6 carbonos, portanto, se vos perguntarem no teste qual o tipo de molécula de glícidos, a única coisa que vocês precisam de fazer é contar o número de carbonos, não é? E depois, pá, ver qual é. Portanto, temos aqui 6 carbonos, então é uma hexose, ok? Pronto. Ora, os monossacarídeos são as unidades dos glícidos, ou seja, os monómeros, a gente já viu, são açúcares redutores capazes de ceder eletrões a outras substâncias, são solúveis em água, com sabor doce, e temos o exemplo da glicose, ok? Que por acaso é mais comum na natureza. Temos a frutose e temos a ribose. E estas são as 3 moléculas que a gente vai dar hoje, ok? Vamos dar a glicose, frutose e ribose, ok? Mas agora, falando de oligosacarídeos, porque isto é um conceito que eu ainda não abordei muito aqui nas aulas. Portanto, os oligosacarídeos resultam da união entre entre 2 a 10 monossacarídeos. Ok? Portanto, a gente já viu isto, mas basicamente os oligosacarídeos têm união de menos monossacarídeos do que os polissacarídeos. Pronto. Então, entre 2 a 10 monossacarídeos resultamos de um oligosacarídeo, ok? E a ligação que une 2 monossacarídeos denomina-se ligação glicosídica, ok? Ligação glicosídica, ok? Pronto. É entre 2 monossacarídeos, ou seja, por exemplo, carbono-carbono, hidrogênio-hidrogênio, hidrogênio-carbono, oxigênio, whatever, pronto. É basicamente uma ligação de 2 átomos, ok? Uma ligação de 2 átomos pode-se dizer uma ligação glicosídica. Porque é a mesma coisa. Se eu disser a ligação que une 2 monossacarídeos, é a mesma coisa que eu dizer a ligação que une 2 átomos. Porque um monossacarídeo é um átomo, ok? Pronto. 2 monossacarídeos ligados formam um disacarídeo, ok? Se ligar 2 monossacarídeos, 1, 2, se ligar, temos aqui, portanto, 2, 2, portanto, temos um monossacarídeo e o outro monossacarídeo. Temos 2 monossacarídeos. Se eu juntar os dois, tenho um disacarídeo, ok? Se mais um monossacarídeo se ligar, forma um trissacarídeo. Portanto, agora temos este Angry Birdzinho. Estão a prestar atenção, pessoal. Agora, temos aqui 3 monossacarídeos que se ligam os 3 e fica um trissacarídeo, ok? Pronto. E assim sucessivamente. Provavelmente temos o quadrasacarídeo. Não, já estou a inventar. E assim sucessivamente. E depois, relembrando a reação de polimerização, é a formação de uma molécula de água, ok? Que é assim que se ligam os monossacarídeos. Pronto. Ora bem, então,
Ahm, ora, agora pessoal, vamos aqui focar-nos aqui nos monossacarídeos e nos disacarídeos. Ok pessoal? Vamos lá ver aqui uma coisa agora. Foquem-se. Pronto, a gente agora vai focar nos monómeros e nos polímeros, ok? Em que depois vai entrar os disacarídeos e os monossacarídeos. Mas pronto, nos monómeros temos os monossacarídeos, faz sentido, os monossacarídeos são monómeros, certo? Então para isso a gente temos os exones e pentones. Claro que também temos os outros, né? Os 3 ligações, 4 ligações, 5 ligações, 6 ligações, 7 ligações e 8 ligações. Pronto. Isso tudo são monómeros monossacarídeos, ok? Mas ao ligarem-se ficam disacarídeos polímeros, ok? Ou oligosacarídeos ou polissacarídeos. Ora bem, então, agora vou-vos falar de dois tipos de pentoses. Temos a desoxirribose. Não, pera, desculpem. É que é um bocadinho difícil de pronunciar. Desoxirribose. E depois temos a ribose, ok? Pronto. E o que é e qual é a diferença entre Isto são dois conceitos que a gente vai dar umas aulas a seguir. Mas desoxirribose tem a ver com o DNA e a ribose tem a ver com o RNA, ok? Mas isso vamos dar mais à frente. Ok? Pronto. Mas isso são pentoses. Só estou a dar exemplos de pentoses. Agora dando exemplos de exones, porque a pentose e exones são os que nós vamos dar principalmente. Ok? Pronto. E agora foquem-se ainda mais, que isto é ainda mais importante. Portanto, exones têm 6 carbonos, certo? Pronto. Então que moléculas têm 6 carbonos? Glicose, em que a composição química é C6, carbono 6, hidrogênio 12, oxigênio 6, portanto C6H12O6, certo? Depois temos a frutose, que, aliás, eu já falei. Temos a frutose, que a composição química é C6H12 e O6. Portanto, relembrando, para ser um hexone precisa ter 6 carbonos na molécula, ok? Pronto. E por último temos a galactose, ok? Ora bem, a galactose... Desculpem lá, espera aí. E por último, a galactose tem como configuração química C6H12O6. Eu não sei se vocês repararam aqui numa coisa. Sim, pessoal, a glicose, a frutose e a galactose têm os três a mesma composição química. Mas como? Então o que é que diferencia? O que é que aqui diferencia os três átomos? Então vamos lá. Portanto, pessoal, como é que as diferencia? Portanto, é assim. Portanto, os três, a glicose, a frutose e a galactose, podem ter a mesma composição química. Mas elas diferenciam-se na organização dos seus átomos, ok? Tornando-as isómeras uma da outra. Ok? Pronto. Ou seja, o que é que isto significa? É o que a gente vai dar agora. Ok? Que agora a gente vai focar-se nos polímeros, ok? Portanto, a gente já viu que os monossacarídeos é só as exons, as pentoses, pronto, whatever. Ok? Mas agora a gente vai focar-se nos polímeros, que é a junção entre, por exemplo, a glicose e a frutose e a glicose, etc. Ok? Isso vai dar ao mesmo. Então, e dentro dos polímeros, a gente tem os oligosacarídeos, certo? E os polissacarídeos. Mas primeiro vamos focar-nos nos oligosacarídeos. Ok? Os oligosacarídeos, a gente já viu que são formados por 2 a 10 monómeros. Portanto, e por isso mesmo, temos assim os disacarídeos, que são, portanto, formados por dois monómeros. Portanto, quando é formado por 2 monómeros, é um disacarídeo. Se for por 3 monómeros, é um trissacarídeo, se não estou enganado. É um trissacarídeo, né? É um trissacarídeo. Depois, se for por 4, tem um certo nome. Tem um 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pronto. Mas pronto. Mas agora vamos só focar eu só quero que vocês aprendam as ligações formadas por 2 monómeros. Ok? Temos a maltose, que é ligada por 2 monómeros de glicose. Portanto, uma glicose com outra glicose dá igual a maltose, que é o açúcar do malte, que vocês podem ver aqui uma ligação. Aqui, ok? Pronto. Depois a gente tem a sacarose, que é uma ligação entre frutose e glicose. Portanto, a gente aqui só está a falar de sacarídeos, ok? Que é só ligações de 2 monómeros. Portanto, glicose é maltose, frutose, glicose é sacarose.
como a gente pode ver aqui, que é um açúcar vulgar, é o açúcar que a gente mais usa, sacarose. Aqui. E por último a gente tem a lactose, que a lactose, muita gente não pode, né, pelo leite, que é a galactose e a glicose, ok? Que está aqui por acaso uma ligação. Pronto. Ora bem, portanto, a lactose a lactose é o açúcar do leite. O leite tem açúcar, pessoal, é pouquinho. Que é a galactose mais glicose. Ok? Pronto, eu não sei se vocês repararam, mas a glicose está efetivamente em todas as ligações, não é? A glicose é fundamental, a gente sabe disso. Ora bem, então, com isto. Ainda vou falar dos polissacarídeos, atenção. Os polissacarídeos, pessoal, ahm, que já são mais de 10 monómeros ligados, ok? Portanto, já devem ter nomes estranhos, mas os polissacarídeos já são mais de 10 monómeros ligados, ok? Enquanto que os oligosacarídeos é só de 2 a 10 monómeros. Pronto. Então, exemplos de polissacarídeos. Temos o amido, ok? Temos o amido que, pronto, é o açúcar de reserva exclusivo das plantas e algas, ok? Amido, pessoal, vocês devem saber o que é amido, certo? Temos o glicogênio, que são só animais é que apresentam este glicogênio, ok? Temos a glucose, que é uma parede celular da parede da célula vegetal. E temos a quitina. A quitina é do exoesqueleto. Eu disse que não ia dar isto. A quitina é do exoesqueleto dos insetos, dos crustáceos e dos fungos. Ok? Acho que aqui pode-se pôr um etc. Pronto, e depois temos os outros sacarídeos, que é, portanto, a ligação que une os dois monossacarídeos denomina-se ligação glicosídica, como a gente já viu. Dos monossacarídeos ligados formam um disacarídeo, se mais um monossacarídeo se ligar formam um trissacarídeo, assim sucessivamente. São oligosacarídeos das moléculas constituídas por 2 a 10 monossacarídeos, portanto eu estou aqui a fazer um resumo da aula, unidos entre si. Se este número for superior às moléculas, denomina-se polissacarídeos. Portanto, eu estou a dar só um resuminho aqui. E por último a gente vai dar agora as funções dos glícidos. Sim pessoal, desculpem lá, mas estas aulas de biomoléculas têm que ser mesmo muito grandes. Ok? Portanto, os glícidos são compostos orgânicos com uma importante variedade de funções. Ok? Temos 5 funções. Temos a função energética, portanto pode-nos dar energia. Temos a função de reserva. Temos a função estrutural. Temos a função de regulação e temos a função de crescimento. Agora vamos lá analisar cada uma. Ora, a função energética. Portanto, certos monossacarídeos são utilizados diretamente na obtenção de energia. Por exemplo, alguns oligosacarídeos, como a sacarose e polissacarídeos, tipo o amino e o glicogênio, constituem substâncias de reserva energética. Pessoal, pensei assim: glicídios, sacarose, açúcar é energia. Obviamente que nós, ao comermos açúcar, vamos ter mais energia. Pronto, isso é uma das funções principais dos glicídios, dão de energia. A gente precisa dos glicídios para energia. O café deve ter de glicídios, não sei. Isso já não sei. Mas o açúcar, como tem muita energia, obviamente, e o açúcar sendo um glicídio, obviamente que... Pronto. Temos a função estrutural. Temos, por exemplo, a celulose, que é um constituinte da parede celular das plantas, graças aos glicídios. A quitina, que eu já falei. E aí temos o ácido murâmico, que é o constituinte da parede celular das bactérias, ok? E pessoal, acabamos a aula dos glícidos por hoje, ok? Espero que vocês tenham percebido. Eu esqueci-me de falar uma cena das proteínas, mas posso falar agora, que são os agentes de desnaturação. Desculpem lá mesmo, eu esqueci mesmo de falar isto das proteínas, mas já agora também. Então, quais são os agentes de desnaturação de proteínas? Por exemplo, como é que eu mato uma proteína? Como é que eu faço as minhas proteínas morrerem? Isto é um tutorial, ok? Bora. Então, se a temperatura for muito elevada, as proteínas morrem. Se a temperatura for muito baixa, as proteínas ficam inativas e, portanto, não podem funcionar. E depois, por último, temos o pH, que vai depender. Porque o pH, é assim, as proteínas são diferentes umas das outras, não é? As proteínas, há umas que servem para um pH neutro, há outras que servem para um pH ácido, há outras que servem para um pH básico, e por isso mesmo é que cada proteína tem que servir para um certo pH.
Por exemplo, se o pH for 3 e tiver lá uma proteína 12, acham que vai funcionar? Então, é isso, ok? Mas enfim, pessoal, vai ficar por aqui. Eu quero mesmo terminar isto, ainda tenho que dar muito mais sobre isto. Mas enfim, pessoal, vai ficar por aqui e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.